Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores de Cristo. Eu chamo Edmundo. Já algum de vocês foi traído na vida e gostou de ser traído? Eu penso que ninguém gosta. Em Mateus 26,14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis me dar para que eu vos entregue? Então ajustaram entre ambos 30 moedas de prata, ou seja, o equivalente a 4 ou 5 ordenados mínimos, ou seja, $3.000 sensivelmente. Em Êxodo também dizem que esse era o valor pago por um escravo. Judas vendeu Jesus, vendeu uma propriedade que não lhe pertencia. Como é que é possível nós vendermos algo que não nos pertence, que não é nosso? Judas teve remorso e não um arrependimento de mudança. Mas vamos entender as duas palavras, os dois sentimentos. Os dois sentimentos são marcados por tristeza e aflição, mas são completamente diferentes um do outro. Judas tem a consciência de que ele agiu mal, mas quer se livrar da sua culpa pelas suas próprias mãos. Pedro nega a Jesus, mas depois ele chora amargamente. Ele disse que daria a vida pelo Mestre, ia com ele até a morte, e todos os discípulos disseram o mesmo. E todos negaram Jesus quando ele foi preso por soldados romanos. Mas Pedro aguentou ali firme e puxou da espada e feriu o Malco, tirando-lhe a orelha. Pedro estava encantado com Jesus. Pedro fazia muitas perguntas a Jesus. Judas não se vê nos evangelhos a fazer uma única pergunta. Pedro amava o Mestre, mas não se esqueçam, ele estava meio desorientado, porque quando o pastor é ferido, as ovelhas dispersam-se e ficam desorientadas. Agora reparem, quando aquelas pessoas, aquela mulher que estava na fogueira foi ter com o Pedro: Ei, eu vi-te ali com ele, o teu olhar, a tua fala te denuncia que tu também és discípulo dele. Mas o Pedro, Jesus disse: coloca a tua espada na bainha, porque aquele que ferir a espada será ferido, será morto. E Pedro viu que não podia usar de violência na vontade de Deus. Quando aquela mulher o tenta acusar e dizer que ele também era o discípulo dele, e ele fica ali sem saber o que há de responder à mulher, que ele podia ter usado da impulsividade dele. Mas o mestre tinha dado uma reprimenda antes. E ele não soube gerir aquilo. A fé muda o caráter de um homem. Judas, para além de trair, cometeu um suicídio. Pedro mudou o seu caráter. Tornou-se uma pessoa realmente diferente. Um apóstolo. Porque a fé dele mudou o seu caráter. O apóstolo Paulo foca aqui num aspecto importante. Em 2 Coríntios 7,9. Ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Alguns poderão perguntar: então, como é que Jesus colocou um indivíduo com esta natureza má como tesoureiro num cargo importante entre eles os discípulos? E Jesus sabia, na sua omnisciência, quem era Judas. Os discípulos não, mas eu sabia que estava ali um diabo. No entanto, Deus deu um voto de confiança. Sabem? É que Deus não faz discriminação de ninguém. Deus dá oportunidade a todos para eles reverterem a sua vida. Judas era um incrédulo, um ladrão e um traidor. Jesus disse a uma certa altura para os seus discípulos: Não vos escolhi eu a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Os discípulos não levaram isso muito a sério. Tanto é que até na Santa Ceia, quando Judas o traiu, saiu, retirou-se. Eles pensavam, cuidaram que ele ia comprar algum pão para eles. Como ele era o tesoureiro, já era costume fazer aquilo, tinha esse cargo de responsabilidade, pensavam que ele viria com alimento àquela hora. A certa altura, Maria despejou um perfume de nardo, um perfume muito caro na época. E Judas
importunou-se com aquilo e disse: podemos ganhar 300 dinheiros com isto e vender e dá-lo aos pobres. Não era porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque lançava a sua mão nas ofertas que eram lançadas no alforje dos discípulos. Já dizia o sábio Salomão, na sua sabedoria: quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Andava com Jesus simplesmente por interesse. Quis tirar partido da situação, não é? Sempre se lançavam ofertas no alforje, ele ia lá e retirava, porque era ladrão. Judas ouviu muitas pregações, viu Deus operar muitos milagres. Ele sabia, inclusive, o segundo, um dos mandamentos que estava inserido no amor ao próximo: não furtarás. Ele ouviu Jesus a dizer-lhe: ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor que lhe fora nunca ter nascido. Ainda assim, Judas permaneceu com o coração duro. Judas não tinha qualquer respeito pelos chicos. Judas não acreditava em Jesus. Judas é um enganador refinado. Porquê? Porque ele faz o que muita gente hoje em dia faz: falar bonitinho, falar o politicamente correto. Os discípulos pensaram: bom, ele quer que se faça 300 dinheiro para dar aos pobres. Isto é um homem muito cuidadoso, quer cuidar dos pobrezinhos, das pessoas em situação desfavorável. Quando Jesus toma a ceia, ele vai-se embora, vai comprar o pão para nós, é um homem responsável. E quando finalmente Judas dá o beijo, traz Jesus com aquele beijo, e eles: epá, olha, chegou agora o Judas, chegou ao último da hora, mas deu um beijo ao mestre, um ósculo santo, carinhoso. Estão a ver bem, é que o Judas disfarçava muito bem, irmãos. Era um enganador que não era perceptível quase ao olho humano. Só Jesus sabia quem ele era e o detectou desde o princípio. Podemos concluir também que como é que é possível um homem tão perto da salvação, com Jesus ali ao lado dele? Se a pessoa que podia receber a salvação ali instantaneamente e rápido era o Judas, estava mesmo ao lado de Jesus. E fica ali naquela oportunidade, naquelas várias oportunidades, e morre na praia, como costuma dizer. É triste. E triste mais é de ver muitas pessoas como o Judas. Aquelas pessoas que a gente pode fazer o melhor que podemos e sabemos. E fazemos, mas aquela pessoa nunca estará com o coração connosco. Espero que tenham gostado deste conteúdo, desta mensagem. Chama Edmundo, canal Embaixadores de Cristo. Se gostou, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Amém. vós não vos tornardes uma criança como eu sou, modo algum entrarás no reino dos céus.